minha mãe cozia muito pão pelas casas, que a gente éramos pobres, e a minha mãe ia cozer pão na casa das outras pessoas. Minha mãe, se tinha farinha, cozia, a gente ia cara atrás da dona de outra pessoa. Se não tinha, a pessoa, quando ela ia, acabava de cozer o pão, dava-lhe um pão para a minha mãe trazer para casa para a gente comer, para a minha mãe no outro dia, que a gente éramos quase 10 pessoas. E iam cozer, minha mãe fazia cozia muito pão para as casas, e minha mãe trabalhava muito de costura. Às vezes minha mãe costurava a roupa das pessoas, já elas coziam pão e davam à minha mãe. Em vez de minha mãe ir cozer o pão para a casa das pessoas, minha mãe fazia a costura à pessoa e a pessoa cozia o pão à minha mãe ou dava o pão cozido à minha mãe. A gente nunca tínhamos forno. A minha mãe ia cozer a casa das vizinhas. A vizinha cozia, ou a vizinha cozia, a minha mãe ia cozer. Depois mais tarde, é que a minha irmã se casou e comprou uma casa e teve um forno que a gente cozia. A gente cozia pão de milho e cozia pão de trigo, era só para a matança dos porcos, para o Espírito Santo, só assim é que se cozia pão de trigo. O resto era tudo pão de milho. As pessoas só se queriam ir assim para cima, que se quisessem despachar mais depressa, cozinham um pão de trigo, mas era tudo à base de pão de milho. Era tudo à base de pão de milho, tinha muito trigo, mas também coziam o pão de trigo, quando era para a matança dos porcos, aquilo guardava-se o trigo debulhava-se e chamavam umas passageiras muito grandes, pareciam uma coisa de lona, e guardavam lá dentro e moíam. Aqui tinha que dar um ano, não se podia cozer muito pão de trigo. Porque não havia farinha de trigo não cultivada aqui, não se podia fazer isso. Não se podia cozer muito pão de trigo, porque o trigo tinha que dar de um ano ao outro, tinham que tirar a semente para o outro ano, e às vezes tinham anos que era mais grande, tinham anos que era mais miúdo, era conforme o tempo que dava. Portanto, o pão de trigo, começou-se a cozer pão de trigo, foi quando começou a vir mais pão de trigo, quando começou a vir farinha de fora, coziam pão de trigo, para as lojas, para as pessoas irem comprar, que eles pediam o professor, o padre e esses assim, é que coziam para depois mais tarde é que veio a farinha de fora. O pão de milho leva o ingrediente que a senhora viu, escaldar o pão, primeiro faz-se, a gente quer uma reforma, fazia-se a reforma e tal e qual como eu disse à senhora, a gente rapava de roda, deitava-se no frasquinho, eu cozia amanhã, Maria empresta-me o teu fermento, vinha só outro, empresta-me o teu, está novo, vai buscar, e depois renovava-se sempre com pão, com a farinha, com o ovo, não se achava, fazia-se depois assim, o fermento. As pessoas que andavam muito nas terras, escaldavam o pão de noite, deixavam abafado, levantavam-se de manhã cedo e faziam o fermento, enquanto o pão, amassavam o pão, o fermento crescia e eles coziam o pão de noite para ir acabar para as terras para ajudarem os maridos. E depois quem começou a ter filhos que ensinasse a cozer, já era assim. A casa onde a gente vivia, era eu e mais 3 irmãos, mais 4 irmãos. E a minha mãe não tinha lume, senão o fogão de petróleo. E a gente tínhamos uma vizinha, que ela tinha um lar assim, e tinha uma chapa, e tinha assim, eu não sei agora bem se era 3, se era 4 buracos. O lar, estavam a aquecer água para os homens se lavar, faziam café, tinham um abafador muito grande, abafavam o café aí, que era para quando os homens viessem de cima se lavarem. Fazia-se muitas couves e carne da baixa ou feijão. Às vezes havia quem tinha feijão branco, assavam no forno para quando eles viessem de cima. A minha mãe, quando era couves, a vizinha tinha uma chapa muito grande, tinha lenha muito boa, estava sempre. A minha mãe, quando fazia couves, ia lá e a gente dizia que era o broco de trás da tia Maria Jorge, porque a chapa era muito grande, era como este fogão. E depois ela tinha um caldeirão, depois tinha a chaleira e depois tinha mais um caneco. Às vezes precisava com um café para quando eles chegassem beber um pinguinho de café, e a minha mãe cozia as couves no lote. A gente então dizia que era o broco de trás da tia Maria Jorge, que era o último broco que a chapa tinha. Cozia as couves aí, esta vizinha cozinham à frente e a minha mãe cozinham atrás. E a minha mãe trazia para casa, porque a gente morava aqui, olha, na casa do tempo, e a vizinha morava por trás. E era assim. Então, agora diga-me só uma coisa, porque depois foi para as vivências da sua mãe. Primeiro faz-se o fermento, vamos ter tudo seguido. Sim, senhor. Primeiro faz-se o fermento. Depois escalda-se o pão.
E depois, quando está assim a massa arrefecida, a gente diz que é empolar a massa. A gente amassa a massa para dentro, bem amassadinha, arreda-se por um canto, depois caldeia essa mistura que é a farinha de trigo, com um bocadinho de água morna, desfaz-se aquilo, faz-se tipo de uma papa, e depois é que se vai caldeando. E depois, quando aquilo está caldeado, é que se caldeia o fermento e se amassa o pão para baixo. Depois cobre-se, faz-se uma cruz, tapa-se e deixa-se levedar. Varre-se o forno bem varrido, rapa-se para a rua e depois tem-se o pão numa tigelinha que tem ali. Antigamente era mesmo a tigela do pão, uma tigela redonda, e tindia-se o pão. Aquela é redonda da mesma maneira a tigela do pão. E deita-se no forno e está lá uma hora a cozer. O pão faz-se assim. E quando faz o tal sinal da cruz? Aí diz, em nome de Pai, de Filho e Espírito Santo. É a única oração que há pessoas que sabem dizer oração, mas a minha mãe fazia assim e eu também faço assim. Tal e qual. Em qualquer massa que eu faço, é assim. Independentemente de ser de pão ou de... Sim, ou bolo ou qualquer coisa, faço sempre qualquer coisa. E a gente faz assim. O pão de milho é assim. E eu depois já era quem tinha roda da ceia, a gente moía o torresmo, a gente dizia que era bolinhos de bacalhau. A gente caldeava um bocadinho de açúcar, um bocadinho de fungos e fazia-se tipo de umas bolachinhas, assim bem escaldadinhas, e metia-se no forno. A gente ia aqui, tirava para fora, tinha aquele gostinho do pé do torresmo, consolava para a gente comer. E hoje em dia ainda há esse... Ainda há quem faça, ainda há quem faça. A gente aqui chama borracha. Isso é até muito bom, porque quando o pão de milho sai do forno fazem com uma manteiga, e outra gente aquece na frigideira, caldeia ovos e come com pão de milho.